Isso é uma passagem bíblica, né? É, essa o Apocalipse e outras epístolas que foram reproduzidas no chamado Novo Testamento, que são os 27 livros que compõem a Bíblia. A Bíblia são 73 livros, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Nesses 27 livros aqui, que compõem o Novo Testamento, a gente tem 21 epístolas, 4 evangelhos, o livro Atos dos Apóstolos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, mais uma vez aqui, o nosso canal do Despertar de Consciência Mentaço Quântico. No React, ou seja, no React de hoje, nós vamos ver aqui o que o Jan van Ellen, né, fala sobre a questão dos 144 mil, segundo a Bíblia, os 144 mil escolhidos. Será que a Bíblia está correta no que diz? Será que o Jan Val está correto também no que diz? É isso que nós vamos ver agora. Então, se eu fosse você, ficava aí até o final. Apóstolos e o Apocalipse. Nessas epístolas e no Apocalipse há diversas. Isso é uma passagem bíblica, né? O Apocalipse e outras epístolas que foram reproduzidas no chamado Novo Testamento, que são os 27 livros que compõem a Bíblia. A Bíblia são 73 livros, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Nesses 27 livros aqui, que compõem o Novo Testamento, a gente tem 21 epístolas, 4 evangelhos, o livro Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Nessas epístolas e no Apocalipse há diversas referências numerológicas que as pessoas, que nós temos dificuldade. Por exemplo, no capítulo 11 do Apocalipse, está lá escrito que por 3 anos e meio os ímpios pisarão o solo da cidade sagrada, papapá, papapá. O que é que diabo significa 3 anos e meio? Não é 3 anos e meio, é metade de 7. E 7 é um número que na profecia não foi possível datar o evento com precisão. Então, como aquele acontecimento teve lugar na visão profética no meio de um intervalo temporal, eles jogam 3 anos e meio. Mas isso não significa literalmente 3 anos e meio, é só uma expressão. A mesma coisa 144 mil. Os escolhidos, os que serão arrebatados, isso tudo são expressões em voga na época em que Paulo, Pedro, várias figuras que trabalharam na reconstrução do cristianismo durante muito tempo e depois discípulos falaram disso. Mas assim, desculpem, mas não existem 144 mil escolhidos. Isso é exatamente, é uma metáfora de que há escolhidos. Na espiritualidade, esses seres são chamados de uma maneira que os espíritos mais conservadores não iriam gostar. Por quê? Porque esses 144 mil, numa interpretação que não é comum entre nós, os humanos, eles são chamados da geração incorruptível. A geração incorruptível tem a ver com os gnósticos setianos, que nunca aceitaram verdades falseadas só para viver melhor. Foram figuras que perderam suas vidas, mas tentando agir com dignidade. Por isso que é chamada de geração incorruptível. Só que aí nós estamos falando dos gnósticos. E vários conservadores ou linhas conservadoras do cristianismo detestam o gnosticismo e diz que nunca os 144 mil escolhidos estariam lá, porque todo mundo ali foi para o inferno. Tem que estar os 144 mil entre os... Ou seja, há todo tipo de interpretação. Mas, naquilo que eu penso saber, é uma mera metáfora ou
uma frase que estava em voga, né? Do jeito que a gente fala, tem meia dúzia de pessoas que conhecem esse assunto. Claro que isso aqui não é literal. Não só são 6 pessoas que conhecem o assunto. São várias pessoas, mas não são muitas. São poucas. É esse o sentido. Né? Então, os 144 mil é um sentido que tem lógica para o tipo de pensamento que, na época, as pessoas tinham. Hoje, para a modernidade que nós vivemos, ou melhor dizendo, a pós-modernidade, o 144 mil não quer dizer nada. Bom, vamos aqui dissertar sobre, né, o Ivan Allen estava indo tão bem sobre a explicação sobre a Bíblia, que é apenas uma metáfora, que é apenas mais um trecho mal copiado, adulterado de escrituras antigas, como é todo o cânone, desde sua criação, juntamente, ou seja, com Constantino, Império Romano, juntamente com a Igreja, primeiro lá no Concílio de Nicéia, em 325, onde ali foi criado o cristianismo, né? Então todas as ramificações cristãs foram eliminadas, inclusive o gnosticismo cristão, que é o verdadeiro, a verdadeira essência crística, porque as pessoas confundem o Cristo, acham que Jesus Cristo, que na verdade nem Jesus Cristo era Yeshua, né, do antigo hebreu, que é mais antigo que o aramaico, tá? O antigo hebreu, o aramaico oriundo, o aramaico para o hebreu, como se fosse uma comparação bem tosca do português para o espanhol, tá? E o que acontece? A palavra J, até um tempo atrás, até bem recentemente, alguns séculos, não existia nem no vocabulário e alfabeto hebraico. Então, de tanto encher o saco devido a essa questão de Jesus, eles resolveram incluir, mas não existia. Então, portanto, se não existia a letra J, o nome dele não poderia ser Jesus. Tá? Então, foi um nome inventado pela igreja. Não que Jesus não tenha existido. Yeshua existiu. O que não existiu foi um ser chamado Jesus. Assim como não existiu um ser chamado com o nome Moisés, tá? E nem Noé. São todos nomes, são personalidades que existiram das antigas escrituras, milênios, dezenas de milhares antes da Bíblia, a primeira Bíblia, né, desde a King James, até mesmo a Bíblia Sinai, ou a Bíblia ser elaborada, ou seja, muito antes, até mesmo antes da Torá, que tem um Pentateuco do Antigo Testamento, milênios antes, dezenas de milhares de anos antes, já existiam os personagens, a maioria deles, né, 90% desses personagens bíblicos, como Moisés, Noé, Jesus, e dentre outros, que eles só colocaram o nome, plagiaram, adulteraram e copiaram de forma equivocada para manter o controle das massas. Tá? Até porque essas escrituras, quando você lê em Gênesis, inclusive, onde tem toda vez que na Bíblia, seja no no Antigo Testamento, tem a palavra Deus, né? No caso de Yeshua, ele sempre se direcionava como ao Pai, né? Mas mais no Antigo Testamento, você entende-se como deuses, né? E na própria Gênesis, no livro 1 da Gênesis lá, você lê o seguinte, que façamos do homem a nossa semelhança. Então, até mesmo na hora de copiar e adulterar, eles equivocaram até pela época, que por mais que sábios fossem, não eram tão sábios assim. Então, façamos a nossa semelhança e não a minha semelhança. Sem contar o ciúme a todo momento do demiurgo do Antigo Testamento, quando ninguém pode amar a outro Deus senão a mim, senão pagará com a morte. Ou seja, um Deus que, teoricamente, deveria ser com amor, fazer apologia e incentivo à vida, e que manda matar, um verdadeiro genocida, como em Samuel, né? Onde ele manda, através de Saul, manda exterminar, matar crianças, idosos, porque teoricamente todo mundo estava pecando, até os bois, até as vacas, até os cabritos. Até hoje eu quero entender onde foi que eles pecaram, mas não foi até bem assim. Quando ele viu toda aquela riqueza, e naquela época gado, questão de fazenda, terra, era o que valia como ouro, eles não mataram todos não. Eles ficaram com os pertences, os ouros, que não era para ter ficado segundo a ordem do Demiurgo, o Deus do Antigo Testamento,
que todo mundo acha que é o Javé, Jeová ou Yahweh, né? Que, na verdade, o Ivan Eland também conta uma história para dizer quem era Javé, que ele tira dos livros indianos, não é? Que é tudo uma fantasia também, que, na verdade, Javé nada mais é do que o ser Anunnaki Enlil, irmão de Enki, e ambos, Enki e Enlil, ambos filhos de Anu, né? Que é Anu, aquele que vem do céu, Anunnaki, que é terra. Então, Anunnaki, aquele que vem do céu. Né? Então, isso tudo você encontra nas primeiras escrituras, quando você mesmo traduz, sem precisar ser influenciado somente por livros de escritor A ou B, mas procurar na fonte do primeiro idioma de toda a humanidade, que não é o grego, que o grego é embrionário, que grego é antigo, bem embriãozinho, né? Embriãozinho, tá? O sânscrito também, embriãozinho, tá? Não é antigo assim não, tá? No máximo ali 1700 a.C., vamos colocar 5, 6 mil anos. Estou falando aqui das tábuas de argila, as tabuletas cuneiformes e as escritas cuneiformes, não é, que são as mais antigas, não é, que são datadas de 20, 30, 50, 100 mil anos atrás, dependendo da tábua de argila. Por isso que eles faziam em tábua de argila ou em pedra, os egípcios. Por quê? Para ao longo do tempo aquilo não se deteriorar. Imagine se fosse mesmo num HD, mesmo em papel, né? Molhou, já era. Então, um dos motivos de eles escreverem, com a alta tecnologia que eles tinham, escreverem aquilo em tabuletas e tábuas de argila, era com esse sentido. Tá? Então, quando você pega essas tabuletas antigas e você ouve o Evangelho falar, com todo devido respeito, um monte de asneira, né? Muita coisa que ele fala tem sentido, e mais muitas outras coisas, muita asneira, é porque ele não tem o conhecimento sumério suficiente, com base nas próprias escrituras sumérias, não aquilo que alguém supostamente traduziu ou alguém que escreveu um livro sobre. Aí você tem que comparar, você mesmo ir lá, traduzir, entender a escrita cuneiforme, tá? E aí você consegue ver do que é muito mais antigo de qualquer outro livro, Bíblia, sânscrito indiano, seja o que for, então aí você consegue realmente chegar mais, não estou dizendo que eu também estou certo, eu não sei de nada, mas que nós possamos chegar o mais próximo da verdade possível, o que é mais plausível, mais coerente, próximo da lógica e da razão. Senão fica papo de maluco, fica muita fábula, crônica de Nárnia, né? Fica muito... Aí conta um enredo, dá uma volta ao mundo para explicar uma coisa, às vezes, que é muito simples, quem era Javé. Enlil, ponto. Isso está na tabuleta, e as tabuletas sumérias. E não há nada mais antigo que as próprias tabuletas sumérias, tá? Não é. Claro, tem outras tabuletas mais antigas que a Suméria, mas eu falo a escrita cuneiforme. Não há outra escrita mais antiga que a cuneiforme, tá? A gente pode até encontrar os arqueólogos aí, mas toda vez que encontra, faz uma escavação, que encontra alguma riqueza em literatura, essa literatura, historicamente falando, é sempre em escrita cuneiforme. Tá? Essas tabuletas você mesmo pode visitar Museu de Londres, Museu do Egito, museus na França, você mesmo pode vê-las a olho nu, ao vivo em cores, tá? Como eu já vi quando eu lá passei nessas cidades. E você, se não vê, você consegue vê-las, as imagens das mesmas aqui na internet, tá certo? Então, toda o King List, dentre outras, tá certo? Dentre outras escrituras que foram descobertas recentemente, como as escrituras de Nag Hammadi, né, a biblioteca de Nag Hammadi, tá? Foram descobertos vários evangelhos que, segundo a Igreja Católica, são apócrifos, mas é curioso que tudo que eles copiaram para fazer o cânone era apócrifo, mas só que eles escolheram, tanto que sobre Enoque eles não falam quase nada. Por que será? Se você ler o livro de Enoque, o verdadeiro, na essência, você vai entender por que a igreja tirou Enoque, por que a igreja não tem o evangelho de Judas Iscariote, por que a igreja não manteve o evangelho de Maria Madalena, esposa de Yeshua, tá? Por quê? Porque é isso mesmo. Agora os religiosos vão dizer blasfemo, heresia. Heresia é você crer num livro sem buscar os dados históricos. Eu não falo isso para menosprezar. Eu também um dia fui católico, eu um dia fui espírita kardecista por muitos anos da minha vida. Tá? Mas
a gente vai pesquisando, estudando, vai despertando, né? Porque o despertar, ele não é engessado. Eu despertei e pronto. Não, o despertar é algo contínuo. Você sempre está despertando, evoluindo, ascendendo, sempre despertando, tá? Então, o que acontece? Essa questão dos 144, tá? Depois eu vou contar uma outra, em outro vídeo sobre os 44 mil, mas tudo é oriundo, que não tem nada a ver com isso. Ele falou dos incorruptíveis gnósticos, nada a ver. Os incorruptíveis gnósticos existiram, não é? Como existem até hoje. Quem pratica a gnose na essência, que quem deseja, como eu estava falando da questão do Cristo, não é uma prerrogativa de Jesus, como você conhece Jesus Cristo, não. Cristo quer dizer uma consciência crística, tá? Tudo faz parte de uma consciência. Existe uma consciência dimensional, onde essa consciência dimensional é uma consciência crística. O que é uma consciência crística? Aquela que prioriza e pratica o amor, a compaixão, o respeito para com o próximo, o bem, que é fazer o bem a si mesmo e a todos ao seu redor. Isso não é que é Cristo, não, Cristo vem isso, a Igreja Católica tirou isso, essa palavra Cristo, na verdade, porque eles têm acesso a tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, a biblioteca escondida, subterrânea do Vaticano, eles têm acesso a isso tudo e outras coisas que nós nem imaginamos, né? Todo o processo de acabar com a Biblioteca de Alexandria, tudo promulgado, tudo elaborado, premeditado por eles. E o que prestava, eles tiraram tudo. Não pensem vocês que eles queimaram tudo. Aquilo que era importante, conveniente, eles saquearam. E outros bibliotecários da época conseguiram salvar alguma coisa, mas bem pouco. E é por isso que nós sabemos muitas dessas coisas graças a esses heróis que fizeram isso, tá? Para você ter ideia, para você poder visitar Alexandria, o bilhete, o couvert que você tinha que pagar era conhecimento. Você não podia entrar se você não trouxesse algum tipo de conhecimento, livros, qualquer coisa histórica. E você dava aquilo para você poder ingressar e ter acesso. Era uma troca de conhecimento. E é claro que quem quer ter o controle das massas, principalmente através de religião, né, dizendo que uma criação de Deus, de politeísta, e criar um monoteísmo, como eles falam que Moisés não existiu, na verdade foi Akhenaton, tá? Akhenaton era Moisés, então eles mudaram o tempo de cada um, mas pegaram a história. Se você ler a história de Akhenaton, ou Akhenaton, como queira chamar, você verá que é idêntica de Moisés. Eles só mudaram o nome. Dessa vez eles não tiveram nem a cara de pau de mudar ou botar uma coisa diferente. Foi bem idêntico, tá? Então, idêntico. Akhenaton também fugiu, roubou a Arca da Aliança, foi perseguido, por isso que perseguiram ele, porque ele roubou a Arca da Aliança e ele foi o precursor na prática do monoteísmo, quando no povo, a terra de Kemet, que era o antigo Egito, o verdadeiro Egito, não esse de hoje, então eles eram politeístas. Então ele queria implementar o monoteísmo. E a Arca da Aliança era um dispositivo, uma ferramenta de energia nuclear, que dava energia, inclusive, às pirâmides, para cura, frequências, contatos com outras dimensões, etc, etc. A pirâmide não está lá aquela pedra só para ficar bonito e dizer que está... Entendeu? Então, o que acontece? Então, quando você pega o diâmetro, o tamanho da Arca da Aliança, e você compara com a parte interna da pirâmide, onde você tem lá a parte em pedra, são o tamanho exato, tá? Então, o que acontece, gente? Essa questão do 144, na verdade, é o seguinte: nós vivemos... os mundos espirituais não são as colunas espíritas kardecistas como todo mundo pensa que é. Os mundos espirituais são uma coisa muito mais profunda. Então, quando eles falam de terra regenerada, ou outros até mesmo que falam de despertar de coisa, você fala, não, é Gaia. Não, a terra não vai virar Gaia. Ela está em ascensão. Ela para ser Gaia. Mas Gaia, na verdade, já existe. Tudo já existe. Não existe passado nem futuro. Existe o agora. Então, existe outras terras com frequências maiores que após você reencarnar. Então, cada dimensão são 15 dimensões mais 3 dimensões cósmicas, são 18, mais 15 dimensões em matéria, tá?
Até mesmo os arcanjos que pensam que estão do lado de Deus está muito longe de estar ao lado do que nós chamamos de fonte criadora, ou chamamos de Deus. Tá? Eles estão ali na 7ª, 8ª dimensão. Né? Enquanto essas 3 últimas dimensões, né, que é a própria luz em tudo, é a própria energia em tudo, é como se fosse a 16ª, 17ª, 18ª. Então imagine, você está na 7ª, você é um arcanjo, está na 7ª, 6ª, ou máximo 8ª, você é um arcanjo ou anjo, muito longe. Então são seres que ainda também são, existe matéria, um tipo de densidade, uma densidade mais sutil do que a nossa, mas eles também são de matéria, eles ainda não são pura luz, como todo mundo imagina. No próximo vídeo eu vou mostrar todo esse mapa das 15 dimensões, sobre cada ser que vive em cada dimensão, os seres muito conhecidos como reptilianos, draconianos, os Anunnaki, né, quais dimensões eles ocupam, e vocês vão entender. Então 144 significa que cada densidade você vai reencarnar 144 vezes. Isso mesmo. E dessas 144 vezes, você tem que, no mínimo, vivenciar, encarnar. Não é obrigado a encarnar, é uma opção, mas para sua evolução é como um atalho, tá? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que viver 12 vezes mulher, 12 vezes homem, feminino e masculino, 12 em cada. Então são 144. Para vocês terem ideia, tem a Terra. Depois da Terra, quando ela evolui, existe ainda a Terra 3.5, que nós estamos aqui na 3ª dimensão, vivenciando agora. Tem a 3.5, que é a Terra paralela, que foi dominada, infelizmente, por seres maléficos que vocês conhecem como extraterrestre, que eles, devido à sua densidade, devido à capacidade de DNA, uma vez que eles têm mais de 2 fitas ativas, né? Nós éramos para ter 12 filamentos, 12 fitas de DNA. Os Anunnaki desconectaram e ficamos só com 2. Por isso que os geneticistas, cientistas, dizem que 99% do nosso DNA eles chamam de junk DNA. Isso é ciência, não é fábula, crônica de Nárnia, sânscrito, não, é ciência. Tá? E comprovada, ratificada empiricamente. Então o que acontece? Você tem 2. Então esses 99 ele tem que reativar. Então se nós tivéssemos cada dimensão, ela é inerente ao seu chakra e o seu DNA. Então, quando você tem, a gente está na 3ª. Então, à medida que você vai reativando seu DNA ou você acende com frequência vibracional maior, você reencarna no mundo mais evoluído, mas que ele já existe. Não é que a Terra vai virar Gaia. Gaia já existe. E antes de Gaia tem Tara. Primeiro nós vamos passar por Tara. Depois eu vou falar tudo isso para vocês. Depois Gaia, e depois vem mais uma, e depois vem mais outra. Tá? Então, numa densidade nossa, aí a gente vai para essas 4ª, 5ª, 6ª, e cada densidade dessa, cada dimensão dessa é a Terra que está ali, só que é a Terra ascensionada. Então não é que a Terra, nossa, vai regenerar. Sim, quando você desencarnar, se você estiver numa frequência alta e fizer por onde, você vai para esse mundo. Senão você vai ficar nesse looping eterno, nessa prisão, tá? Nesse mundo limitado. E aí é isso que a gente vai explicar muito aqui nesse canal, como você fazer para fugir disso, eliminar isso e você sempre ascender, que essa é a nossa ideia, é isso que nós trabalhamos para. Beleza? Então o 144 quer dizer que são 144 reencarnações em cada densidade dimensional. Tá? Então nós estamos na 3ª, quando nós formos na 4ª, mais 144, quando estivermos na 5ª dimensão, mais 144, e assim sucessivamente até a 15ª dimensão. Então isso geralmente são yugas, né? Isso tudo vai ocorrer num período de 4 a 8 mil anos, vai depender, né? Mas na média ali 4.600 a 8.000 anos, para você as 144 vidas, tá? Então, por isso que quando também tem muito espírita, cara, eu reencarnei 20 vezes, 10 vezes, é até curioso, porque se você pegar a população de 100 anos atrás, né, a população era bem menor do que é hoje. Então, nos últimos 50 anos, para vocês terem ideia, nós demos um salto do dobro do número de população. A população de 50 anos para cá, no planeta, ela dobrou. Então, se ela dobrou de 50 anos para cá, aquela pessoa que diz que reencarnou aqui 20, 30 vezes não procede, porque o número de pessoas não bate. É uma questão... Então, o que acontece? Não é bem assim. Tá? Você pode ter reencarnado em outros mundos, em segundo 2D, segunda
dimensão da segunda dimensão, da primeira dimensão, onde nós estamos na terceira, aí pode unir, pode ter mais, claro, não há problema nenhum. Né? Mas, como volto a dizer, é no máximo 144 vezes num período de 4 a 8 mil anos para você evoluir e ascender, tá bom? Então, basicamente é isso. O que você achou? Comenta aqui, vamos debater. Qualquer dúvida que você tiver, é só colocar aqui, não é? E se você acha também que você quer colocar a sua opinião no que eu falei, me contrariando, não há problema algum. Fique à vontade, nós estamos aqui para debater e crescer espiritualmente juntos, porque sozinho eu não chego a lugar algum. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, crença é prisão e escuridão. Despertar de consciência é iluminação e libertação.